no Evangelho segundo escreveu Mateus, tá? No capítulo 26 e no versículo 75, que diz assim: E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que disseram-lhe: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro aqui ele está arrependido. Mas é um arrependimento profundo, tá? Porque Pedro ele foi avisado que iria sim negar Jesus Cristo. Naquele momento mais difícil de Jesus Cristo aqui na terra, como homem, né, que Jesus ele veio para cumprir as promessas do Pai. Então a gente percebe que nesse momento Pedro ele se arrepende nesse versículo 75. Só que se nós observarmos, eu estou aqui com a Bíblia aqui na minha frente, lá no versículo 31 do mesmo capítulo, você vai observar que Pedro ele foi avisado que ele negaria. Olha, no versículo 34, disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro ele foi avisado. Aqui era uma quinta-feira, foi os últimos momentos, né? Nós estamos aqui no período, né, próximo da Páscoa, porque Jesus ele já sabia que ele ia passar por um processo de crucificação na cruz. Essa crucificação é uma das piores mortes, né, que o ser humano poderia ter. Era a morte de cruz, oferecida pelos romanos. Jesus ele já sabia, ele já conhecia, mas ele é conhecedor tanto do passado, como também do presente e do que irá acontecer. E nesse momento aqui, no versículo 17, você vai observar que foi a última ceia que Jesus teve com seus discípulos, tá? E nesta última ceia, ele revela quem iria o trair. É diferente quem vai trair e quem vai negar, né? Quem iria trair, nós já sabemos. Jesus aqui, ele estava falando de Judas, o Iscariote, tá certo? Mas tudo bem, vamos aqui focar no Pedro. Então, aqui no versículo 31 em diante, nós vemos um texto que diz assim, ó: Então Jesus disse: Todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Isso aqui já está escrito, né, no Velho Testamento. Isso aqui era uma profecia que precisava se cumprir. E essa profecia está prestes a acontecer, né? Então Jesus ele já alerta, ele já avisa ali Pedro e todos os discípulos que estavam naquele momento. E no versículo 2 diz assim: Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galiléia. Olha só, o próprio Jesus ele está dizendo que ele ia passar por esse processo, mas ele também estava afirmando que iria ressuscitar e iria diante deles para a Galiléia. Mas observa que diante dessa palavra de Jesus Cristo, Pedro se manifesta. Versículo 33.
Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizareis. Olha o que Pedro respondeu diante da palavra de Jesus Cristo. Ele disse, mesmo que ainda todos o abandonem, mas ele nunca ele ia abandonar Jesus Cristo, né? Mas aí Jesus, ele responde no versículo 34. Observa, meus queridos, aqui é só para quem gosta de Bíblia, para quem gosta da palavra de Deus. E se você gosta da palavra de Deus, aqui você está no ponto certo, porque eu gosto muito da palavra de Deus, gosto de ouvir Jesus falando. Então, no versículo 34, Jesus aqui, ele responde a Pedro, né? Ele responde a Pedro, dizendo, disse-lhe Jesus, acompanha aí, em verdade te digo que nesta mesma noite, olha o que Jesus falou, nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Essa palavra aqui não foi para todos os discípulos. Essa palavra aqui foi somente para Pedro, porque Pedro foi o primeiro a se manifestar quando Jesus estava revelando aquilo que iria acontecer, e aí Jesus responde para Pedro essas palavras. Era aquela pessoa que não gostava somente de ouvir, mas tinha que falar alguma coisa. Então nós observamos que no versículo 35, disse-lhe Pedro, olha, Pedro, ele não fecha a sua boca, ele sempre fala alguma coisa. Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Meus queridos, olha, observa. Todos nós somos falhos. Não há ninguém perfeito. Quem era e é Jesus. Ele sim é perfeito. Pedro, ele falou aquilo que ele não tinha domínio. Ainda no versículo 35, nós observamos, bem no finalzinho do versículo, diz assim, e todos os discípulos disseram o mesmo. Olha só. Olha a gravidade que Pedro causou, tá? Uma decisão própria dele, tá? Acaba todos os discípulos afirmando a decisão de Pedro. Não é tudo aquilo que alguém fala que eu tenho que confirmar, eu tenho que fazer uma análise, tá? Daquilo que a pessoa está falando para ver se realmente eu posso afirmar ou não. Muitas das vezes a gente vê até mesmo na igreja, né, alguém implorando para que a gente diz um amém, afirma aquela palavra, né, que ele diz, amém, irmãos, e acaba a gente mesmo balanceando, ele acaba dizendo amém. Mesmo assim, nós precisamos estar atentos para que a gente não venha afirmar aquilo que a gente não tem certeza. Nós passamos aqui para o texto que nós lemos, aqui no versículo 75, um pouquinho antes, nós vamos observar aqui, um pouquinho antes do versículo 75. E eu quero trazer você aqui no versículo 69, acompanhe aí, no versículo 69. Ora, Pedro estava assentado fora do pátio, tá certo? Fora do pátio. E, aproximando-se dele uma criada, disse, olha, observa, o próprio Jesus falou que antes que o galo cante, 3 vezes Pedro negaria. Então aqui no versículo 69, nós já observamos, e aproximando-se dele uma criada, disse, tu também estava com Jesus, o Galileu.
né? Jesus estava sendo julgado lá dentro, porque dali ele já iria para a cruz, quando de repente chegou esta criada que diz: tu estava com Jesus, o Galileu, tá? E Pedro, qual que é a palavra que ele diz? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E já estava se cumprindo o dito de Jesus, que 3 vezes ele negaria. Então, tudo bem. Até aqui, Pedro estava tão focado naquele acontecimento, focado com o mestre que estava sendo julgado, tá? Que ele até esqueceu, né, do dito de Jesus. Passando para o número 71 e saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Esse estava afirmando, dizendo: este também estava com Jesus, o Nazareno. E Jesus sendo julgado lá. E ele negou outra vez, com juramento, dizendo: não conheço tal homem. Viu? Viu como nós somos falhos? Viu como nós somos falhos? Viu como o ser humano é falho? E no versículo 73, e logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Queridos, não sei se vocês têm observado, mas se você anda com a pessoa, que ele tem um certo de giro, como o pessoal diz aqui no Maranhão, tá? Acaba você criando ali um hábito de repetir o que aquele seu amigo, aquela pessoa, ele fala, da forma que ele anda. Quer ver uma coisa? Vai para o Rio de Janeiro, tá? Mora lá pelo menos 3 anos, para ver se quando você chegar na sua terra natal, de onde você nasceu, se você não já tem um pouco de hábito, tá? De falar da forma que os cariocas eles falam. Então, voltando aqui, Pedro, ele de tanto ouvir Jesus Cristo, as suas atitudes, a sua forma de falar, da forma que ele estava falando, as pessoas o julgaram, dizendo: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Tá certo? A tua fala te denuncia. Na verdade, isso aqui é coisa de cristãos, né? Tem pessoas que só em conversar com um cristão já sabe que ele é evangélico. Então, Pedro, a forma de ele falar, a forma de ele andar, denunciava que ele era um dos de Jesus. Então começou ele a praguejar e jurar. Ou seja, vamos dizer que ele começou ele mesmo se jogando ali pragas nele mesmo e jurar, né? Diante, você já viu, tem pessoas que qualquer coisinha, rapaz, eu juro fazer isso. Às vezes está falando uma besteira, às vezes não, é só para afirmar algum acontecimento. E isso não é bom. Aí ele disse: não conheço esse homem.
A terceira vez, Pedro, ele nega que não conhece Jesus, que não sabe quem é Jesus. Imediatamente o galo cantou. E no versículo 75, a qual nós lemos aqui, diz assim: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus. Querido, tem coisas que a gente consegue conciliar, mas tem coisas que a gente não consegue. Pedro aqui, no pensamento dele, ele estava tentando ajudar Jesus, mas na verdade tem coisas que nós não podemos interferir. Quando é coisa do homem, nós sim podemos, mas quando as coisas é de Deus, aí, meu irmão, é com Ele, é com Deus. Ele é quem sabe todas as coisas. Pedro, ele começa a fazer reflexão de si próprio e começa a relembrar das palavras que Jesus tinha dito, que ele tinha prometido, se fosse preciso, ele morreria com Jesus Cristo, mas ele não abandonaria. E Jesus, ele foi ali, deixou dito para ele: Pedro, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, porque está escrito. E aí Pedro, eu posso imaginar Pedro nesse momento, ele baixando a cabeça e começou ali chorar amargamente. Querido, existe vários tipos de choro, mas esse choro aqui foi um choro da consciência. Ele achou que poderia ter evitado. Então, eu acredito que ele se prostrou e começou a chorar. Mas esse choro é um choro que veio do coração. Um choro de arrependimento, dizendo: eu podia ter feito. Eu podia ter feito mais alguma coisa. Eu podia ter agido de uma outra forma, mas eu não fiz. Eu podia ter feito, mas eu não fiz. O que eu quero dizer diante desse texto, você que já chegou até aqui nesse momento, o que eu quero dizer para você, tem coisas que nós podemos evitar e nós não evitamos. Tem coisas que nós podemos fazer muito mais, mas nós não fizemos. Uma pessoa que está sem um dos seus membros, passando por uma dificuldade muito difícil, na sua consciência, está dizendo: se eu pudesse fazer mais, eu tinha feito no passado. Então, o que eu quero dizer é que o que nós podemos fazer hoje, faça hoje. Faça enquanto pode. Faça que ele recebe. Porque eu tenho certeza que Pedro aqui, ele pensou, o seu choro amargamente aqui era pensando, quando passou, agora Jesus já estava condenado à cruz, Pedro assistindo toda a cena. Queridos, que Deus o abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus abre as nossas mentes para fazer alguma coisa enquanto podemos.